2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Esta semana eu recebi algumas mensagens referentes ao Dia das Mães. Eu creio que muitos de vocês também receberam. Eu vi as trocas de mensagens no Facebook, no nosso grupo também da igreja. Mas algumas coisas chegaram até mim que são até muito engraçadas. E eu gostaria de compartilhar algumas com vocês nesta noite. Um dia uma menininha está sentada ao lado da sua mãe, e a menina nota que tem uns fios de cabelo branco saindo na cabeça da mãe. E ela perguntou: por que estes cabelos brancos, mamãe? E a mãe pensa um pouco e responde: bem, toda vez que você faz alguma coisa errada e me faz chorar ou infeliz, um dos meus cabelos fica branco. A menininha pensa um pouquinho, aí ela responde: é por isso que todos os cabelos da vovó são brancos? Steve Pollard disse que a mãe dele foi muito influente na sua vida. Ele disse o seguinte: minha mãe me ensinou a religião. É melhor você orar para essa mancha sair do carpete. Minha mãe me ensinou lógica. É assim porque eu disse e acabou. Minha mãe me ensinou contorcionismo. Olha só a sujeira do seu ouvido. E minha mãe me ensinou determinação. Você vai ficar sentado aí até você acabar de comer esse espinafre. Uma colunista do jornal Los Angeles Times, o jornal local aqui da nossa cidade, escreveu sobre a influência que a mãe teve sobre ela. E ela disse que sua mãe lhe ensinou várias regras para ser uma dama perfeita. Primeiro, cuide sempre das suas boas maneiras e sempre escreva notas de agradecimento. Segunda, escove seu cabelo. Terceira, a aparência é importante. Hoje estávamos conversando na nossa classe, né, de novos membros, e alguém disse que um pastor foi pregar no Brasil, ele era americano, e ele foi pregar numa daquelas igrejas que não pode usar maquiagem. E a esposa dele estava usando maquiagem. E aí um dos obreiros chegou para ele e falou: nós estamos com um problema. Ele falou: por quê? Porque a sua esposa está usando maquiagem, e aqui vai dar um problema, porque as esposas dos pastores, as esposas aqui dos obreiros dessa igreja não podem usar maquiagem. Como é que a gente faz? Ele falou: irmão, a solução é a seguinte: é que a minha esposa é muito feia, então ela tem que usar maquiagem. Estou brincando. A aparência é muito importante. Cuide da sua aparência. Ela também disse, a quarta regra que a mãe passou para ela: nunca se case com um homem para mudá-lo. Essa para mim é a mais importante. Se você espera mudar um homem depois que você se casar, em bom português, tira o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Outra coisa que ela diz: fique sempre ereta e limpe suas unhas. Sexta, sempre coma tudo que você puser no prato. E lembre-se das crianças que não têm o que comer ao redor do mundo. Esse era meu pai também. Tudo que punha no prato você tinha que comer, mesmo que não gostasse. Mesmo que não estivesse aguentando mais, você tem que comer. Sétima regra, fale. Oitava, se você pedir alguma coisa, você poderá obtê-la. Nona, se você não pedir, você não poderá obtê-la. Décima, mantenha sua boca fechada e as pernas cruzadas. E 11ª,
Nunca faça algo que você não gostaria que eu fizesse. Acho que essa é uma boa, essa última regra, muito boa para os jovens, não é? Nunca faça algo que você não gostaria que eu fizesse. As mães têm uma influência poderosa sobre os seus filhos. E isto é refletido na quantidade de atenção que as mães recebem e que os pais não recebem. Comparativamente, as mães recebem muito mais atenção do que os pais. Você sabia que há mais cartões enviados no Dia das Mães que no Dia dos Pais? Você sabia que há mais telefonemas feitos no Dia das Mães para as mães do que há no Dia dos Pais para os pais? Antigamente, quando não havia celular, era da mesma maneira. Havia mais chamadas para as mães no Dia das Mães do que para os pais no Dia dos Pais. Ainda que 50% das chamadas eram a cobrar. Agora com o celular não tem mais chamada a cobrar, né? O homem reclamou sobre essa discrepância, notando que ele tinha literalmente derramado a sua vida, na vida do seu filho. Ele o ensinou a jogar beisebol, futebol, basquetebol. Ele o levou para caçar, pescar, e ensinou a dirigir. E então um dia, quando o garoto foi para a faculdade, e ele entrou no time da faculdade, o time foi mostrado na televisão, e as câmeras da rede de televisão se focaram no filho dele. O que o filho falou? Oi, mãe. Não tem jeito, né? As mães têm um lugar especial. As mães têm uma influência poderosa nas vidas dos seus filhos. Hoje eu não quero falar só com as mães, mas eu quero falar principalmente com as mães. Mas a palavra de Deus, ela serve para todos nós. E há princípios aqui que se aplicam a pais, aos solteiros, a todos nós. Porém, as mães têm uma influência poderosa nas vidas dos seus filhos. A Bíblia conta várias histórias sobre mulheres que nos dão um profundo insight a quanto as mães são capazes e estão dispostas a fazer pelos seus filhos. Por exemplo, a Rebeca, a mãe de Jacó, ela manipulou seu marido para ter a certeza de que Jacó recebesse a bênção, em vez de seu irmão Esaú. A mãe de Moisés, Joquebede, para evitar que ele fosse morto pelos esquadrões da morte de Faraó, que havia determinado que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino entre os hebreus fossem mortos, escondeu seu bebê por tanto tempo quanto ela pôde. Depois ela o colocou numa arca, numa cesta, nos juncos do rio, onde a filha de Faraó costumava se banhar. E o resto da história a gente já sabe. A filha de Faraó achou aquele menino, o adotou. Mas a mãe de Moisés não parou aí, ela fez arranjos para que ela se tornasse a professora e guardiã do seu filho, mesmo ele estando na corte de Faraó. Também tem a história de duas mulheres que discutiram sobre o seu filho, em frente do rei Salomão. Uma mulher disse que a criança era dela, a outra dizia que não, a criança era dela, e que o filho da outra tinha morrido. E as duas ali discutindo e insistindo que o filho era de cada uma delas. E Salomão, então, toma aquela famosa decisão. Mandou cortar a criança no meio e dar metade a cada uma. A falsa mãe ficou deliciada com a decisão de Salomão. Porém, a mãe verdadeira estava disposta a entregar o filho para que ele não fosse morto. E no Novo Testamento temos a mãe de Tiago e João, que se aproximou de Jesus, tentando influenciar Jesus, para que os seus dois filhos ocupassem os dois lugares principais do reino de Deus. Esta mãe tem sido muito criticada, mas na verdade ela devia ser elogiada, porque o que ela queria é que seus filhos estivessem ao lado de Jesus. Em vez após vezes, na Bíblia, nós vemos mulheres que são mostradas como tendo essa motivação de proteger e promover seus filhos. Estas mães querem que seus filhos façam mais do que simplesmente sobreviver.
Elas querem que seus filhos sejam bem-sucedidos. Na verdade, as mães frequentemente são a força motriz no sucesso dos seus filhos e filhas. Eu me lembro da minha mãe, que sempre me dizia o que eu tinha que fazer na vida. Pela minha mãe, eu seria um engenheiro, ou um médico, ou um advogado. As 3 profissões clássicas, não é? Especialmente médico. E eu achei até que tinha jeito para médico. E cheguei a pensar em ser médico. Depois eu resolvi ser médico de almas. Minha mãe acertou em parte, né? Eu acredito que isso é porque Deus colocou dentro das mulheres o desejo poderoso de proteger e promover seus filhos e fazer com que eles se saiam bem na vida. Toda mãe que se preza quer que seu filho seja bem-sucedido. As mães frequentemente se sacrificam, e elas sacrificam praticamente tudo para ter certeza de que seus filhos sejam bem-sucedidos na escola, nos esportes, no encontrar uma boa carreira, ou em ter certeza de que os seus filhos se casem com o tipo de pessoa certa, quando eles cresçam. As mães frequentemente são os indivíduos que moldam e formam o caráter e o futuro dos filhos. Paulo reconheceu isso quando ele disse a Timóteo, veja aí, 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Em outras palavras, Timóteo era o tipo de homem que ele era por causa do tipo de mãe e de avó que ele foi abençoado. Tipo de mãe e avó que ele tinha. A fé e o amor delas, que elas tinham por Deus, transformou Timóteo num obreiro poderoso para Deus. O que isso me diz é que as mulheres têm um potencial incrível de afetar as vidas dos seus filhos e netos. Esta é uma tremenda responsabilidade. E é uma responsabilidade que uma mãe ou avó não deve tomar levianamente. Em 1995, Dave Thomas, o fundador da rede de restaurantes Wendy's, aqui dos Estados Unidos, escreveu no seu livro: quando eu tinha 11 anos de idade, minha avó adotiva me levou até o Lago Go, em Michigan, para ser batizado por imersão. Eu realmente senti que eu fui aceito por Deus quando eu fui batizado. Mas o que eu mais me lembro a respeito do meu batismo é que minha avó, vovó Minnie, fez isto acontecer. Para ela, o cristianismo era mais do que simplesmente doutrina sobre a qual você falava nos domingos. Significava ensinar seu neto sobre a fé. Uma mãe piedosa, uma avó piedosa, pode fazer isto acontecer para os seus filhos e netos. Mas elas só podem fazer isto acontecer se Deus for o foco central das suas vidas. E se elas fizerem de Deus, a sua principal prioridade em formar as vidas dos seus filhos. Eu já, nestes anos, à frente desta igreja, já ouvi os mais diversos casos de mães que criaram seus filhos no caminho do Senhor e hoje estão servindo ao Senhor. Mas também já ouvi muitos casos de mães que relaxaram no passar a fé para os seus filhos e perderam os seus filhos. Um dos casos mais tristes que eu vi em todos estes anos foi de uma mãe que decidiu que seus filhos tinham o direito de escolher o que eles queriam da vida. Se eles iriam seguir a Jesus ou não. E acontece que todos os filhos dela se afastaram de Deus. E ela me disse, foi a pior decisão da minha vida. Eu me arrependo profundamente.
Se eu pudesse voltar atrás e mudar a minha decisão, eu o faria. Mas agora é tarde demais. Mães, façam de Deus o foco principal da sua vida. E faça de transmitir a fé o segundo foco da sua vida. Transmita a fé que você tem em Cristo aos seus filhos. Não deixe que eles escolham por si mesmos. Porque eles estão sendo influenciados pela televisão, eles estão sendo influenciados pela internet, eles estão sendo influenciados na escola, eles estão sendo influenciados pelos amigos, eles estão sendo influenciados pelos vendedores de drogas. Eles estão sendo influenciados por outros interesses que não os de Deus. Recentemente eu li uma história de uma mãe e um filho que pararam o carro no meio de uma estrada cheia e começaram a observar uma mamãe pata, uma patinha, né? Conduzindo os seus filhotes em segurança até o outro lado da estrada. E a história não termina aí. Dizia que quando a mamãe pata continuou subindo a rua, ela chegou a um lugar que havia na beirada da calçada, havia tipo uma boca de lobo, como se diz no Brasil, né? Uma entrada de um esgoto. E a mamãe pata, não vendo nenhum problema com aquela calçada, ela simplesmente passou por cima daquela boca de lobo, porque ela tinha os pezinhos grandes, não é? E foi embora. Só que ela não percebeu que os seus pequeninos eram muito menores. Porém, os bebês seguiram fielmente a sua mãe. E um por um, eles caíram na boca de lobo. Plop, 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 plop. Naquela hora, o coração de todo mundo que estava nos carros ali parados, observando, né? Como que afundou de tristeza. Mas a mamãe pata, não se dando conta do que tinha acontecido, continuou orgulhosamente no seu caminho. Prosseguiu, foi embora, sem perceber que seus filhotes não estavam aí atrás. É possível que uma mãe se esforce. É possível que uma mãe se mate, que ela lute para levar, para conduzir seus filhos com segurança para o outro lado da estrada da vida. E no final, falhem em alcançar o seu alvo. É possível que a mãe faça com que o seu filho ou sua filha seja bem-sucedido na escola, ou nos esportes, ou na carreira, ou no casamento, e ainda assim falhar em dar aos seus filhos e filhas a direção mais importante que eles podem ter na vida. Para parafrasear Marcos 8,36, onde Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a uma mãe, se o seu filho ou a sua filha ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu quero dizer é o seguinte, que é possível você amar tanto o seu filho, que você queira que eles tenham filhos, falar no plural, o melhor que este mundo pode oferecer. E, entretanto, falhar em certificar-se de que eles têm o melhor que Deus pode oferecer. A verdadeira tragédia seria para os nossos filhos terem estantes cheias de prêmios e troféus. Eu sei do que eu estou falando, porque a minha filha sempre foi muito boa em esportes. E ela tem muitos troféus, muitos prêmios. A tragédia seria para os nossos filhos terem as paredes recheadas de diplomas e certificados de realização, mas ter corações praticamente vazios de Deus e de fé. Mas Timóteo não teve esse problema. Timóteo tinha uma mãe piedosa, uma mãe temente a Deus. E uma avó também piedosa. E elas tinham as suas prioridades certas. Elas tinham suas prioridades no lugar certo. Timóteo
tinha uma mãe e uma avó que tinham uma fé sincera e que tinham passado essa fé sincera para ele. E como resultado, elas deram a Timóteo algo que era precioso à vista de Deus. Isto seria uma herança que ele teria muito tempo depois que os seus diplomas, que os seus prêmios, que os seus troféus tivessem desaparecido nas areias do tempo. Perto de uma igreja em Kansas, aqui nos Estados Unidos, existem 2 pegadinhas de bebê no cimento da calçada. E os pezinhos estão apontando em direção à igreja. Dizem que 20 anos atrás, quando aquela calçada foi feita, uma mãe pediu permissão para colocar o seu bebê no cimento molhado. E por isso, os rastros do bebê ainda podem ser vistos hoje. Essa mãe queria que o seu filho começasse a vida da maneira certa. Este é o tipo de pai, de mãe, que todos nós deveríamos nos esforçar para ser. Que os nossos filhos trilhem o caminho da casa do Senhor. Agora, é claro que nós reconhecemos que cultivar um fundamento espiritual nos nossos filhos vai muito além de estabelecer ou de colocar os pés dos nossos filhos no cimento molhado de uma calçada, fora da igreja. Esse é o tipo de motivação que levou a mãe e a avó de Timóteo a passar a fé que elas tinham para aquele menino. E esse é o tipo de mentalidade que as inspirou a ter certeza de que Timóteo tinha uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé genuína. A pergunta é, como é que elas fizeram isso? E aqui eu quero que você preste atenção. Isto agora não é só para as mães, mas para todos nós. Como é que elas fizeram isso? Como é que Lloyd e Eunice passaram a sua fé para Timóteo? Eu não sei como elas fizeram. Mas eu sei o que cada mãe, e a propósito, cada pai, que está aqui neste lugar esta noite, pode fazer por seus filhos. A primeira coisa, você pode ler para eles. Toda noite você pode ler histórias da Bíblia para eles. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu vejo tantas pessoas que têm em casa 5, 6, 7 Bíblias infantis. E quando eu pego aquelas Bíblias para dar uma olhadinha, a maioria delas nunca foi tocada. De que adianta você ter a Bíblia se você não lê para os seus filhos? O mesmo acontece conosco, adultos. Em português hoje existem mais de 60 Bíblias de estudo e o povo cristão nunca foi tão analfabeto de Bíblia como hoje. Leia a Bíblia para seus filhos, conte-lhes as histórias da Bíblia. Tem crianças aqui nesta igreja que com 3 anos conhecem várias histórias da Bíblia e são capazes de recitá-las. Por outro lado, há outros aqui que são totalmente ignorantes da Bíblia e são filhos de crentes. Filhos de cristãos. Leia a Bíblia. Em vez de contar a história da carochinha, conte as histórias verdadeiras da Bíblia. Não está errado você contar histórias infantis, mas ensine aos seus filhos a distinguir a verdade das fábulas. Leia a Bíblia para eles. Leia as histórias da Bíblia. Compartilhe a palavra de Deus com eles desde a mais tenra idade. Ensine-os a ler a Bíblia. Posso falar que nesse ponto minha esposa e eu, pela graça de Deus, conseguimos fazer isso. E nossa filha tem um grande amor pela palavra de Deus. Minha maior alegria é quando eu passo em frente ao quarto da minha filha, lá está ela lendo a Bíblia. Isso não é natural. Alguém precisa ensinar. E nós, pais, temos essa responsabilidade. Segunda coisa, você pode orar por eles. As orações de uma mãe são poderosas. Do pai também. Mas as orações de uma mãe são poderosas. Ronald Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos,
disse o seguinte: da minha mãe eu aprendi o valor da oração. Como ter sonhos e crer que eu poderia torná-los realidade. Ore pelos seus filhos. Ore por eles diariamente. Ore por eles em todo o tempo. Ore pelo relacionamento deles com Deus, para que eles cresçam conhecendo a Deus e nunca se desviem dos caminhos do Senhor. É uma bênção quando você tem um filho que sempre cresceu e perseverou nos caminhos do Senhor. Tem um amigo que é pastor de São Francisco, e ele uma vez reclamou com Deus, falou: Deus, eu ouço tanto testemunhos aí dos irmãos, um que era bandido, outro que era drogado, outro que isso, outro que era aquilo, e se converteram, testemunhos impactantes de conversão. Isso nunca aconteceu comigo, porque minha mãe e meu pai me criaram no caminho do Senhor, eu nunca saí da igreja. E Deus falou para ele no coração dele: este é o maior testemunho de todos, você nunca se afastou de mim. Ensine seus filhos e ore pelo relacionamento deles com Deus. Ore por esta igreja, porque aqui seus filhos também recebem alimento espiritual. Ore por esta igreja, para que aqui eles se sintam bem, para que eles amem a casa do Senhor. Às vezes eu estou aqui junto com o pessoal do louvor, na hora que as crianças estão cantando, eu estou filmando, né, tirando fotos, e alguma criança quer subir as escadas e as mães correm atrás. Deixa-as. Desde que elas não estejam se machucando, não vão machucar ninguém, deixa-as à vontade. Que elas possam crescer amando a casa do Senhor. Que elas possam ter aquela alegria de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz: até os pardais encontraram o ninho na tua casa, nos teus altares. Eu também quero morar na tua casa. Deixa as crianças à vontade. E ore por esta igreja, para que cada professor desta igreja, seja das crianças, seja dos adolescentes, dos seus filhos, possa ser uma influência positiva na vida deles, para que eles possam vir a conhecer o Senhor. Outra coisa, envolva seus filhos em algum ministério. Qual é o seu ministério? Ensine-os pelo exemplo, trabalhe na casa do Senhor, trabalhe na igreja. Ou se você preferir um verbo melhor, sirva na igreja, seja um servo, uma serva na casa do Senhor. Identifique seus dons, nós podemos ajudar você a identificá-los. E trabalhe na casa do Senhor, dê exemplo para os seus filhos. Sirva no ministério e encoraje seus filhos a se envolverem no ministério também, tão cedo quanto eles possam. Você não sabe a alegria que me dá quando eu chego aqui e vejo o Eric e o Christian, 2 meninos. O Christian tem 8 anos, o Eric também 7, 6. Olha aí, 2 meninos super envolvidos, que quando chegam aqui, vão lá, ajudam os recepcionistas a colocar a recepção em ordem. Eu, às vezes, chego mais cedo, eles vêm me procurar. Queremos fazer isso, onde estão tais coisas? Isso é a melhor coisa, é a melhor recompensa. Ensine seus filhos a se envolver no ministério desde cedo. Não tem que esperar eles crescerem. Sabe o que acontece quando você espera seus filhos crescerem? Vão chegar à adolescência, quando normalmente eles são mais tímidos. E eles sofrem pressão dos pais e é mais difícil eles se envolverem. Deixe que eles se envolvam e ensine-os e dê o seu exemplo, desde pequenos. Para que eles aprendam a amar a casa do Senhor e a obra do Senhor. Amém? E sobretudo, seja o modelo, seja o exemplo da sua fé para eles. Que eles sempre possam saber da sua fé em Cristo e do seu amor pela igreja dele. Você seja o exemplo. Agora, pai, quero falar com os pais agora. Pai, papai pode ser um homem piedoso, um homem de Deus. Mas é a mamãe que comunica a sua fé de modos que os homens têm dificuldade em comunicar. Então, mãe, você é a maior influência na vida dos seus filhos. E eu creio que uma mãe que faz disto uma prioridade em sua vida, pode fazer mais para colocar a sua fé sincera no coração dos seus filhos, do que o melhor dos homens é capaz.
Que exemplo você está dando para os seus filhos? Ah, não, domingo, então um dia bonito de sol, vamos para a praia. Ah, não, isso aí não é tão importante. Ah, o sermão hoje estava terrível. Isso, comente essas coisas com seus filhos. Louvor hoje, fracasso. Fale isso na frente dos seus filhos. Você é o modelo para o qual eles estão olhando. Você é quem mais pode influenciar seus filhos. Eu acredito que este potencial é a razão porque as mães têm um lugar tão especial no coração de muitos de seus filhos, mesmo depois que eles crescem. Há uma história sobre 4 pregadores que estavam discutindo os méritos de várias traduções da Bíblia. Hoje existem dezenas de traduções da Bíblia, em português, em inglês. E esses 4 eram americanos. E eles estavam discutindo qual era a melhor tradução da Bíblia. E um deles gostava da versão King James. Alex gostava da versão King James, por causa do seu inglês simples, bonito, clássico, elisabetano. Outro gostava da versão New American, porque é uma versão mais próxima dos originais hebraicos e gregos. E o terceiro gostava mais de uma versão contemporânea, como esta que eu uso, por causa da sua linguagem mais moderna. E o quarto pastor ficou em silêncio por um momento, e depois ele disse: eu gosto mais da tradução da minha mãe. Aí, surpresos, os outros 3 homens olharam para ele e disseram que não sabiam que sua mãe tinha feito uma tradução da Bíblia. Ele falou: sim, ela traduziu a Bíblia na sua vida. E foi a tradução mais convincente que eu já vi. Você é a melhor Bíblia que seus filhos jamais poderão ler. Para terminar, eu quero contar uma outra história verídica de outro presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes que este país já teve. Por muitos considerado o maior de todos. Ele disse que a fé de sua mãe teve um papel muito forte em desenvolver o tipo de homem que ele se tornou. Muito embora sua mãe tenha morrido quando ele era ainda pequeno, ele sempre se lembrava de como ele tinha visto Deus na vida dela. De como ele a tinha ouvido contar e ler para ele as histórias da Bíblia. E de como ele a ouvia enquanto ela lhe ensinava como ter uma vida piedosa, uma vida com Deus. Quando ela morreu, essas foram as suas palavras de despedida. Eu estou indo embora e vou lhe deixar, Abraham. E não vou voltar. Eu sei que você será um bom menino. E eu quero que você viva como eu lhe ensinei. Que você ame seu Pai Celestial e guarde seus mandamentos. E até a morte dele, Lincoln se lembrava destas palavras. E ele lembrou que ele solenemente prometeu à sua mãe que ele iria fazer isto. Não é sem razão que ele é considerado um dos melhores presidentes que esse país já teve. Pelo seu amor a Deus, pelo seu amor à Bíblia, pelo seu amor à sua mãe, que refletiu na sua carreira política e como presidente deste país. O apelido dele era Honest Abe. Abrão o honesto, porque ele não conseguia mentir. Porque ele não conseguia mentir. Tudo isso por causa do que a sua mãe lhe ensinou. Incline a sua cabeça, um instante, feche seus olhos. Como eu disse, tudo que eu falei aqui se aplica não só a mães, mas a todos nós. Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido de maneira que glorifica a Deus? Você tem vivido de maneira que as pessoas ao seu redor, talvez você não seja mãe, não seja pai, mas as pessoas ao seu redor estão vendo Cristo em você?
Você que tem pessoas na sua vida, as quais você pode influenciar. Elas veem você lendo a Bíblia. E você que é pai, que é mãe, você tem lido a Bíblia para os seus filhos. Seu pai, seu filho, sua filha, vê você orando. Eles entram no quarto, lá está você de joelhos, ou sentado, ou deitado, orando ao Senhor. Você tem orado por eles. Quem sabe você não tenha filhos, mas há pessoas ao seu redor que estão procurando ver o seu testemunho de Cristo. Eles têm visto Cristo em sua vida. Têm visto que você é uma pessoa de oração. Você tem ensinado aos seus filhos o caminho do Senhor. Você que não tem filhos, você tem dado testemunho de Cristo e procura levar seus amigos, seus colegas a conhecer a Cristo. Você tem dado testemunho dele, tem falado dele, tem orado por eles, tem orado pela sua família. Você tem envolvido a si mesmo em algum ministério da igreja? Você está disposto a trabalhar para Deus, a ensinar seus filhos e as pessoas ao seu redor pelo exemplo? Você tem servido em algum ministério, encorajado outros a servir, a se engajar no ministério? No caso de você que é mãe, você que é pai, tem encorajado seus filhos a servirem no ministério. Sobretudo, você tem sido um exemplo de fé. Você tem sido o modelo da fé para eles. Mais tarde, escrevendo esse mesmo Timóteo, Paulo disse: seja o exemplo dos fiéis. Seja o exemplo dos fiéis. Timóteo tinha o exemplo de sua mãe e de sua avó. Por isso Paulo podia lhe dizer agora que ele fosse o exemplo também. Você tem sido o exemplo? Como você lida com as situações adversas da vida, com as dificuldades, com os problemas? Quero orar por você agora. Talvez haja alguma pessoa aqui nesta noite que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador e quer fazê-lo nesta noite. Ainda você está sentado. Se este é o seu desejo, entregar sua vida a Jesus, fazer dele o seu Senhor e Salvador, caso ele ainda não seja, ou caso você já tenha até tomado essa decisão no passado, mas tenha se afastado dele. Aí onde você está sentado, levante a sua mão, sinal de reconhecimento, dizendo: eu quero. Amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Ainda com nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, eu quero orar. E quero pedir a você que levantou sua mão, que também responda comigo. Faça esta oração. Vamos todos ajudá-la, vamos todos responder, repetir depois que orar. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra. Eu quero ser uma pessoa como eu ouvi nesta noite da tua palavra. Quero ser tua serva. Quero te servir fielmente. E também quero ser um instrumento para levar a fé em Cristo a outros ao meu redor. Minha família, meus amigos, colegas, todos a quem eu tiver a oportunidade. E sobretudo, quero ser o modelo da fé. Perdoa-me os meus pecados e ser o Senhor da minha vida a partir deste momento e por todo o resto da minha vida. E me ajuda, Jesus, a te seguir fielmente todos os dias. Em teu nome. Amém.